A teoria do relativismo invadiu o mundo contemporâneo. A impressão que temos é que não existe mais um certo e um errado, e que tudo depende. E depende do quê? Do nosso ponto de vista? E você, concorda com isso? Olá! Gratidão imensa pela tua presença aqui. Eu sou a Gres e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que entendemos por certo e errado. Aparentemente, há alguma verdade em dizer que algo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Mas se tomarmos o princípio da lógica, que diz que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, o princípio da não contradição, então eu diria que algo ou é verdadeiro ou é falso, mas nunca ambos. Então, que algo é bom ou ruim e nunca ambos. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Há alguma possibilidade de um talvez aí no meio? De um depende aí no meio? Pois bem, o nosso Deus é um Deus que toma partido. Ele se posiciona. Ele ama o que é bom e odeia o que é ruim. Isso a gente verifica em várias passagens da Bíblia. Então, pelo princípio da lógica e pelo que conhecemos de Deus, podemos dizer que não seria razoável, nem um pouco razoável, pensar que algo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Aparentemente, uma situação pode ser vista por alguém como boa e por um outro alguém como ruim. Mas nesse caso, a avaliação está sendo feita partindo-se do princípio da nossa própria referência, partindo-se do princípio das nossas crenças, das nossas convicções e experiências. Bom, mas se eu for avaliar as coisas partindo da minha própria crença e referência, cada um de nós vai avaliar as coisas de uma forma diferente, porque nenhum de nós tem a visão do todo, nenhum de nós tem uma visão completa das coisas. Cada um de nós enxerga uma parte da situação. E nós vamos julgar de acordo com aquela parte que estamos enxergando. E isso não tem como dar certo. Porque as nossas opiniões se chocariam e se conflitariam o tempo todo. E quando as relações se chocam, a gente já sabe o resultado disso. Briga, violência, guerra, porque cada um acha que é o dono da razão e tem a verdade na sua mão. Isso não tem como dar certo. Ou seja, acreditar que cada ser humano pode julgar o que é bom, o que é certo e o que é errado a partir da sua própria referência resulta num mundo caótico. Talvez você me diria, resulta no mundo que estamos vivendo hoje. Sim, porque cada um quer julgar a partir de si, a partir do seu próprio umbigo, da sua própria referência. Será que existe uma forma melhor da gente olhar essas coisas? Fatos são fatos e contra eles não há argumentos, não é assim que se diz? Pois bem, algo ou é bom ou é ruim, independente de você entender ou aceitar que ele seja bom e ruim. Deixa eu explicar melhor. Algo ruim pode em certa ocasião ter sido bom para você, porque te beneficiou de alguma forma. Mas isso não quer dizer que esse algo deixou de ser ruim. Eu vou te dar um exemplo para que a gente entenda um pouco melhor. Uma mentira é algo ruim. Mas em alguma situação da sua vida, uma mentira pode ter te beneficiado. E naquele momento, para você, aquela mentira foi algo bom. Mas isso não quer dizer que a mentira se tornou algo bom. Ela não trocou a sua essência. Ela continua sendo algo ruim, mas que naquele dado momento, por ter te beneficiado, você a enxergou com bons olhos. Assim como os fatos, a verdade também é uma realidade. Independente se naquele momento ela te beneficiou ou não, independente se naquele momento você a enxergou e a aceitou como uma verdade ou não, independe se naquele momento você entendeu que foi algo bom ou ruim. Ela ou é ou não é. A nossa interpretação é pessoal. Nós podemos e devemos, sim, dar significado às coisas que nos acontecem. Mas fatos são fatos. O mesmo fato que acontece na minha vida pode ter acontecido na vida de outra pessoa, mas eu interpretei esse fato de uma maneira e ela de outra.
Então, sim, o significado e a interpretação é pessoal e vai de cada um. Porém, o fato, ou ele é bom, ou ele é ruim, e não tem como você mudar isso. Nós não mudamos os fatos e nem a natureza deles. O que nós mudamos é o significado que damos para esses acontecimentos. Esses, sim, os significados perpassam pelas nossas escolhas, perpassam pelas nossas crenças, perpassam pelas nossas referências e experiências. Bom, então, eu não posso simplesmente sair julgando o mundo, sair julgando as situações e as coisas como boas, certas, erradas ou ruins, com a minha própria régua na mão. Cada um de nós tem uma régua diferente na mão. E não é a minha régua que vai ditar o que é certo e o que é errado. Quem é a única pessoa, quem é o único ser que tem uma visão total de todas as coisas, situações e pessoas internamente e externamente. O único que tem essa visão total é Deus. Portanto, todas as coisas têm que ser medidas de acordo com a régua de Deus. Só Ele tem condição de determinar aquilo que é certo e é errado, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Portanto, Ele é o meu referencial. O meu referencial não pode ser eu mesma, o meu umbigo, o que é bom para mim, o que me beneficia. O que é bom sempre e foi determinado por Deus. E o que é ruim vai ser ruim sempre, foi determinado por Ele. Ele é o nosso referencial. Eu julgarei as coisas de acordo com a régua daquele que criou todas as coisas. Portanto, algo é bom e certo se está em conformidade com o que Deus entende por bom e certo. E algo é mal e ruim e errado se não está em conformidade com a vontade dele, com a orientação de Deus. Nós podemos até negar Deus por muito tempo na nossa vida. Podemos negar que ele é o referencial, podemos negar a existência dele, podemos negá-lo de todas as formas. Mas em algum momento da nossa vida, quando todos os nossos recursos talvez tiverem se esgotado, a gente vai se ver numa situação falando: Deus, meu Deus, me ajuda. E nesse momento não adianta você dizer que é força do hábito, que é modo de dizer, que saiu da boca para fora. Esse momento é o teu espírito clamando pelo grande espírito. Porque o teu espírito é mais inteligente que você. Ele sabe que naquele momento só Deus pode te ajudar, só Deus pode te salvar. E aí você clama com toda a força: meu Deus, me ajude. E eu creio que esse dia chega para todo mundo. Bom, diante de tudo isso, eu vou trazer aqui 5 pensamentos, 5 crenças que eu costumo observar, que a gente tem meio que automático dentro da gente e que precisam ser repensados, né? Precisam ser reavaliados, refletidos de novo, e a gente precisa se posicionar melhor, ajustar melhor aquilo que a gente pensa, para que os nossos sentimentos também fiquem melhor alinhados e ajustados. E alinhados e ajustados com quem? Com a vontade de Deus. Sempre. O meu referencial vai ser sempre Ele, e a minha conduta deve estar sempre alinhada com aquilo que Ele entende que é bom para mim. Quando eu penso que a verdade é relativa, eu estou negando que só Deus é o perfeito, bom e justo, que só Deus é o que sabe de todas as coisas. De alguma maneira, eu estou dizendo: não é só Ele que sabe de tudo, eu também sei. E agindo assim, eu estou tirando o lugar de Deus na minha vida. Eu estou me colocando como meu próprio Deus. Eu sei de mim. E nunca dá certo a gente tirar Deus do primeiro lugar na nossa vida. Ou Ele está no primeiro lugar da sua vida, ou Ele não está. Decida. Quando eu penso que julgar as coisas e situações como boas ou ruins é um discurso moralista e religioso, eu fico me perguntando: quando é que os cristãos começaram a contestar as verdades da Bíblia? Eu acho que a gente começou a contestar isso no momento em que a gente viu: eu não vou conseguir alcançar isso. Isso é muito difícil para mim. Isso não tem a menor condição de acontecer. Diante da nossa impotência de realizar as coisas, nós começamos a questionar se elas são de fato a verdade. E mais uma vez,
é o nosso referencial que está em primeiro lugar. Discursos como: é muito difícil fazer o que Deus me pede, a minha vida está cheia de pecados e eu não dou conta de mudar, são um prato cheio na boca de muitos cristãos, para que sirvam de justificativa, para que eles tentem flexibilizar, para que eles tentem moldar aquilo que Deus nos pede, de acordo com aquilo que a gente quer. Na verdade, o processo é inverso. Nós é que temos que nos moldar para aquilo que Deus nos pede, e não moldar o que está na Bíblia, o que Deus pediu, de acordo com aquilo que a gente consegue fazer, ou com aquilo que a gente se sente mais confortável em fazer. Às vezes as pessoas dizem que definir o que é certo e errado é uma maneira de julgar os outros. Veja, o único que pode definir o que é certo e errado é aquele que criou todas as coisas e tem a visão total de todas as coisas. Portanto, quem diz o que é certo e o que é errado não sou eu, não é você, não é fulano e nem ciclano. Quem diz o que é certo e errado é Deus. Ele nos deu parâmetros e referências para que a gente possa alinhar a nossa vida com a vontade dele. Porém, isso não significa que quando eu estou passando para alguém aquilo que é a orientação de Deus, quando eu estou aconselhando, quando eu estou colocando a minha opinião, que não, na verdade, desculpa, não é minha opinião, quando eu estou colocando a visão de Deus para a vida do outro, isso não significa que eu estou julgando o outro. Eu tenho o referencial que Deus me deu, e quando a pessoa traz uma questão, a única coisa que eu faço é falar para ela: olha, o referencial de Deus é esse. Olha, o que você está fazendo é errado, porque Deus acha isso errado. Não sou eu que estou julgando. Não sou eu que estou dizendo: olha, eu acho que é certo, eu acho que é errado. E justamente Deus nos deu esse referencial para que não houvesse essa guerra de achismos. O partido é dele, ou estamos com ele, ou estamos contra ele. A frase "não existe o que é certo e errado, e existe aquilo que te faz feliz" também está na boca de muitas pessoas. Bom, se eu, como uma boa cristã, acredito que aquilo que me faz feliz é viver dentro dos propósitos de Deus, buscar a felicidade fora dos propósitos dele seria tolice da minha parte, no mínimo. Você pode até buscar algum tipo de felicidade ou alegria fora de Deus, mas será uma felicidade, uma alegria momentânea. Não preencherá o vazio do teu espírito. Logo ela passa e logo você descobre que estava no caminho errado. Porque ele tem a vida completa. A vida que vai preencher a gente por dentro, na nossa integralidade, é viver de acordo com os preceitos dele. Seguir outros caminhos é seguir os impulsos da carne. É buscar algum tipo de satisfação e prazer momentâneo. E toda vez que você pensa que não existe ninguém melhor que você para saber o que te faz feliz e o que te faz bem, você tira o comando de Deus da tua vida. Você diz para ele: dá licença, porque agora eu estou no comando. Veja como a gente se atropela muitas vezes em pequenos pensamentos. Precisam ser alinhados. Quinto pensamento que eu trago aqui é a frase: tudo te é permitido, desde que você não esteja fazendo mal aos outros. Realmente, a Bíblia diz que tudo nos é permitido, porém, nem tudo nos convém. Aparentemente, alguma situação da sua vida que você olha para ela e diz: mas isso não faz mal a ninguém. Realmente, de forma direta, pode ser que não esteja fazendo mal a ninguém, mas está fazendo mal a você. Porque se você está vivendo no erro e se aquela situação é errada aos olhos de Deus, aquilo está contribuindo contra você. Aquilo está contribuindo para que você se afaste de Deus, para que você se afaste da bondade, da verdade. E, portanto, aquilo está fazendo mal para você. Aquilo está contribuindo para o seu afastamento de Deus. Então, nem sempre eu não estar fazendo mal para o outro basta, né? Não colidir com o outro é uma coisa. Mas e como está a minha máquina interna? Como eu estou vivendo? Fazer o bem é uma coisa, ser uma pessoa boa é outra, né? Não basta eu não fazer mal aos outros, e às vezes a gente não faz mal diretamente. Mas o nosso exemplo, o nosso testemunho, o que fica nas entrelinhas da nossa vida, está ensinando os outros alguma coisa.
em alguma coisa que a gente está vivendo no erro. Então, olhar para dentro de si sempre é tão importante quanto olhar para fora. Eu diria que é mais importante, porque a gente começa tudo dentro de nós. Todas as mudanças têm que começar primeiro dentro de nós. O nosso olhar deve estar sempre focado em Deus. É Ele que nos dita o que é certo e errado. A nossa referência é Ele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, só importa para nós saber se estamos agindo de forma que agrade os olhos dele ou não. Então, sempre, todos os dias na sua oração, peça sempre que Deus sonde o seu coração e traga para o seu pensamento que coisas, que situações, em que momentos a sua vida, as suas atitudes não estão agradando a Ele, não estão em conformidade com o que Ele tem para você. Por quê? Porque todas as vezes que você faz coisas que não estão em conformidade com Ele, é como se você estivesse bebendo a sua própria condenação. É como se você mesmo estivesse jogando contra você mesmo, né? Você se boicota, você se afasta de Deus. Então, ter essa perspectiva de que não sou eu, e não é o outro, e não é ninguém dono da verdade, não é o outro, por mais estudado que seja, que vai editar o que é certo e o que é errado. É Deus, o único perfeito, o único bom, o único justo, o único completo. E é nele que temos que buscar toda a fonte, toda a inspiração para uma caminhada segura. As leis de Deus já foram dadas muito antes de você nascer. Quer você concorde ou não com elas. Então se conecta com isso e seja feliz. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não deixa de dar o seu like e se inscrever no canal, porque assim você me dá um feedback positivo para continuar produzindo conteúdos como esse. Se você lembrou de alguém, não deixe de compartilhar. Eu vou ficando por aqui, desejando como sempre, muita luz em seu caminho e muita paz no seu coração. Até a próxima!